Um homem olhou para o mendigo e percebeu que era o seu professor de matemática. O que aconteceu a seguir é de chocar o coração. Olá, amigos! Hoje nós vamos te contar uma história incrível de um ex-aluno que foi chocado ao reconhecer uma pessoa que estava vivendo em um estacionamento perto de sua casa há várias semanas. O que de fato saiu desse encontro incomum, você vai descobrir um pouco mais tarde. Stephen Neva, da Califórnia, formou-se em uma escola local há alguns anos. Ele era um estudante de honra e isso deu à sua vida adulta um grande começo. Após alguns anos após a formatura, Stephen tinha tudo o que precisava para se sentir bem em sua vida. Ninguém provavelmente teria ouvido falar dessa história se não fosse por um dia quando Stephen estava andando pela vizinhança e notou um velho Chrysler em um estacionamento de supermercado. Stephen não prestou muita atenção ao carro no início, passando por ele como centenas de outros clientes da loja. Entretanto, vários dias depois, o homem notou que o velho sedã permaneceu no mesmo local, nunca indo a lugar algum, e o mesmo homem idoso estava sempre sentado ao volante. O velho deixou o carro algumas vezes, mas logo voltou com comida e várias embalagens. Stephen testemunhou isso todos os dias e estava ansioso para saber mais, especialmente porque o rosto do homem parecia ser alguém familiar a Stephen. Notei que mesmo quando o tempo estava ruim, o Chrysler ainda estava estacionado no mesmo lugar. Então, naquele momento, decidi que tinha que me aproximar desse homem e descobrir se tudo estava bem. E foi exatamente isso que ele fez. Mas o homem não podia sequer imaginar o que aconteceria a seguir. No momento em que ele bateu na janela do carro e finalmente olhou mais de perto para o velho, seu coração disparou. O que aconteceu era que o estranho se chamava José Viário, um professor de matemática do ensino médio a quem ele e seus colegas de classe chamavam carinhosamente de Sr. V. A primeira reação do homem foi a mesma de muitos anos atrás. Ele abriu um sorriso sincero e imediatamente começou a fazer muitas perguntas sobre a vida do seu ex-aluno, enquanto tentava, desajeitadamente, esconder os fatos sobre si mesmo. É claro, Stephen notou que o Sr. V estava agindo de forma estranha, e ele realmente viu que estava dentro do carro. Havia malas com roupas, louças e livros no banco de trás. Foi aí que tudo ficou claro para Stephen. Sim, amigos, seu ex-professor era um sem-teto. No entanto, o homem tinha vergonha de admitir sua posição miserável, e assim ele tentou o melhor para fingir que tudo estava bem. Entretanto, Stephen não era mais o rapaz inocente que costumava acreditar em cada palavra de seus professores, e assim ele entendia claramente o que estava acontecendo. Apesar de todas as tentativas do homem de recusar ajuda, Stephen ainda o forçou a aceitar $300, que era tudo que ele tinha em sua carteira. Mas isso não era o fim da história. Logo, Stephen voltou ao carro do seu professor e disse ao Sr. V que eles precisavam ir a um determinado lugar. O professor não entendeu o que Stephen queria no início, mas mesmo assim concordou, e logo eles chegaram a um hotel. Stephen alugou um quarto para o Sr. V para o decorrer dos dias seguintes. Durante esse tempo, o ex-aluno visitou o Sr. V todos os dias, trazendo-lhe comida e dinheiro. Apesar de tudo o que Stephen estava fazendo por ele, o Sr. V ainda estava relutante em falar sobre o que havia acontecido e como ele acabou na rua. Foi alguma coisa obviamente dolorosa para ele, mas Stephen entendeu que precisava fazer algo a respeito. Depois que Stephen contou à sua esposa sobre seu encontro, eles decidiram criar uma campanha de vaquinha em nome do Sr. V. Além disso, Stephen conseguiu encontrar muitos dos ex-alunos do Sr. V que uniram seus esforços e arrecadaram uma quantia de $27 mil para o professor em apenas alguns dias. É difícil de acreditar, mas ao tomar conhecimento da situação em que o Sr. V se encontrava, todos eles ajudaram sem hesitar um momento. Mas isso ainda não era o fim da história. A notícia do professor sem-teto espalhou-se rapidamente pela cidade e chegou ao departamento de polícia local. E após isso, o xerife prometeu ver sobre a colocação do sem-teto em um abrigo.
Mesmo o prefeito não ficou de lado e deu instruções para realizar um evento formal em homenagem ao professor, durante o qual o homem recebeu tudo o que precisava para viver uma vida normal. E mais, esse dia coincidiu com o aniversário de José. Naquele momento, mal retendo as lágrimas, o humilde professor contou a todos o que havia acontecido com ele. Aconteceu que ele perdeu seu emprego por causa da pandemia. Como nem todos podiam ensinar online, a escola pediu ao professor de 77 anos de idade que desistisse de seu emprego. E embora ele ainda pudesse viver de seus benefícios de aposentadoria, ele certamente não podia pagar o tratamento médico caro da sua esposa no México. Mesmo o seguro não cobria essas despesas, e assim o homem foi forçado a vender sua casa para salvar sua esposa. Como um marido verdadeiramente amoroso, ele sacrificou tudo o que tinha e se mudou para o seu carro. Mas se você acha que esse foi o fim da história, você está muito enganado. Tendo tomado conhecimento da situação do homem, seus ex-alunos decidiram não se deter no que conseguiram até aquele momento e assumiram um patrocínio do seu amado professor. Primeiro, eles prometeram ajudá-lo a conseguir um novo emprego e, o mais importante, a pagar todas as contas médicas de sua esposa. Entretanto, a parte mais interessante ainda estava por vir. Enquanto o humilde velho dizia em lágrimas que ele só estava ali graças a seus alunos, ele ouviu as palavras mais importantes de sua vida. Não chore, apenas fizemos o que você nos ensinou. Foi sua conversa conosco que nos ensinou o que é bondade e compaixão. Você nos mostrou a maneira correta de tratar as pessoas. E isso é verdade. O Senhor V entregou toda a sua vida. O Senhor V entregou durante toda a sua vida seu coração e sua alma no ensino. E estava agora colhendo os frutos de seu trabalho. Em todo caso, Stephen ficou muito contente por, junto com os outros estudantes, terem conseguido ajudar o homem idoso a sair dos problemas, mesmo lamentando não saber da situação dele antes das coisas ficarem tão graves. Mas o importante é que agora o Sr. V está indo bem. Ele comprou uma casa nova e sua esposa está em recuperação. Seus antigos alunos frequentemente visitam o homem, e é por isso que festas de churrasco são realizadas regularmente em sua nova casa. Como dizem as pessoas das histórias, o sábio e humilde professor conseguiu testemunhar os resultados de sua influência sobre seus jovens alunos. Uma vez, ele lhes ensinou que a coisa mais importante na vida era sempre permanecer humano. E é por isso que foram seus alunos os primeiros a virem em seu auxílio. Amigos, nunca esqueçam aqueles que de uma forma ou de outra moldaram você como uma pessoa. E não se esqueçam de demonstrar alguma compaixão para com as pessoas ao seu redor. Agora nós queremos saber, o que você faria pessoalmente se estivesse no lugar de Stephen? Deixe um comentário sobre isso. E a nossa história termina por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima história.